Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Hoje teve bordão, hoje teve beijo no escudo, mas chateação, né? Não tem jeito. O time ontem jogou muito mal contra o Volta Redonda, uma atuação pavorosa, acho que essa é a palavra que melhor define. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Estou apreensivo, estou preocupado, não com a questão de classificar ou não, porque, na minha opinião, o Fluminense tem obrigação de se classificar para essas finais do Campeonato Carioca. Mas a minha preocupação é com o decorrer do ano, principalmente em relação a Libertadores. Porque não adianta, gente, sejamos francos, tudo que a gente for avaliar, tudo que a gente for pensar de Fluminense nessa temporada é relativo a Libertadores. É a nossa obsessão, é o nosso sonho máximo, é o nosso objetivo maior. Então tudo que está acontecendo agora, pelo menos eu já vislumbro lá na frente. Eu vejo o que tem de positivo e o que tem de negativo para que a gente possa fazer um grande ano, não só com a conquista do Carioca, que eu também quero vencer, óbvio, mas principalmente com relação a Libertadores. Tá beleza? Então antes da gente começar a fluminenciar, já vou pedindo aquelas 4 coisas. Compartilhe o vídeo nos grupos de WhatsApp, dá o like que ajuda muito. Manda vir nos comentários. E a outra coisa é dar o like, compartilhe os vídeos. Eu esqueço, gente. Ainda mais quando eu tô com a cabeça assim chateado por causa de uma derrota, igual ontem. Manda vir nos comentários, compartilha. E se inscreve quem não tá inscrito, óbvio. Desculpa aí. Aqui é assim mesmo, não esquenta a cabeça não. Não tem pauta, quem tá chegando novo no canal aí, não se surpreenda. Não tem pauta, não tem nada. Eu falo que tá aqui no cérebro e no coração. Então vamos embora fluminenciar, vamos perder mais tempo não. Pessoal, o Fluminense ontem foi derrotado por 2-1 pelo Volta Redonda. E, cara, quem me acompanha no canal aqui já sabe a minha linha de raciocínio, né? Em relação ao Fluminense, em relação ao trabalho do Diniz desde o ano passado. Por ironia do destino, o Fluminense me toma 2 gols ontem, exatamente em cima de 2 coisas que eu martelo aqui no vídeo direto. É uma coisa que eu gostaria muito, é o meu sonho que tivesse em relação ao trabalho do Diniz. Contra-ataque, o goleiro pegou a bola no lance de ataque nosso perigoso, já acionou o Lelê, pum, gol. Demorou o que, Lelê? Da bola na mão do goleiro até o Lelê comemorar o gol? 3 segundos? 2 segundos e meio, não sei. E o outro, chute de fora da área. Uma coisa que eu sempre peço. E por que eu peço isso? Vocês devem estar se perguntando. Por que o Leandro pede isso? Gente, futebol, assim como em todos os esportes, você tem que aproveitar as oportunidades, pô. Você não pode abrir mão de nada, absolutamente nada, ferramenta nenhuma, para que você busque os seus resultados. Você não pode abrir mão. Assim, quem me acompanha aqui no canal, a maioria esmagadora aí sabe que eu sou lutador, desde pequeno, desde novo. Comecei no jiu-jitsu muito cedo. E eu fiz uma carreira como professor também, então eu tinha que elaborar métodos de treinamento, tinha que elaborar treinamentos específicos para determinado aluno. Às vezes acontecia de um aluno meu perder uma competição e eu tinha que ajustar ele para a próxima, enfim. Então a minha visão sobre o futebol não tem saída, vai ser em cima da minha experiência como técnico de jiu-jitsu, como professor. Não tem para onde fugir. Eu até peço a compreensão de vocês quando vem minhas análises por conta disso. Eu vou ser chato mesmo nesse detalhe, eu vou ser detalhista. E aí, eu falei da questão que a gente tomou gol de fora da área, questão de contra-ataque. O Fluminense não pode lançar mão de nada, principalmente quando o Fluminense tem um elenco muito qualificado. Eu vou dar um exemplo agora. Keno e Lelê. Eu já estou aqui analisando o Lelê como jogador do Fluminense. O Keno é um jogador de muita velocidade. O Fluminense é um time que ele simplesmente abre mão da velocidade. O Fluminense não tem velocidade. Quem acompanha os jogos do Fluminense a fio, cansou de ver o Arias pegar a bola, dar uma arrancada com a bola, driblar 2 adversários, e quando ele olha, não tem ninguém acompanhando ele. A culpa é do jogador? Dos jogadores? Não. Eles não treinam para isso. Você só faz aquilo que você treina. Você vai executar ali no jogo aquilo exatamente que você treina. E aí por que eu falei do Keno? O Keno fica isolado na ponta esquerda, é um jogador de velocidade que fica isolado na ponta esquerda. Quando o Keno recebe a bola, o time adversário está todo postado na defesa, com 7, 8 jogadores.
Ele vai fazer o que com a velocidade dele? E aí, para piorar, e aí é uma coisa que me chateia, porque isso o treinador tem que enxergar, quando ele pega na bola, um vem na marcação, o outro já fica na sobra. E, na maioria das vezes, já vem um terceiro dobrar a marcação em cima dele. Ou seja, se ele conseguir passar pelos dois, já tem até uma sobra para tomar a bola dele. É isso que acontece. Aí por que você falou do Lelê, Leandro? Porque o Lelê é um jogador com características idênticas, de velocidade. Só que o Lelê joga de centroavante e não Volta Redonda, então ele fica mais perto do gol. Ele não cai tanto para a ponta igual o Keno. E aí eu falo para vocês, o que a gente vai fazer com a velocidade do Lelê? Pega aí todo o potencial dele e me diz o que esse cara vai conseguir nos ajudar com o estilo de jogo do Fernando Diniz. Que não tem contra-ataque, não tem verticalidade, não tem nada disso. Um baita jogador, o Lelê é um baita jogador, uma locomotiva, tá? E que eu fico temeroso de como ele vai ser utilizado no Fluminense. O Keno tá aí para mostrar isso, é um ótimo jogador. Muita gente tá bolada com ele aí, caraca, o Keno, não sei o quê. Mas, cara, o que o cara vai fazer isolado numa ponta? Com um time que não usa a velocidade dele. E outra, ainda tem um detalhe que eu esqueci, ninguém encosta para fazer um 2 com o cara fica isolado. Aí você vê na outra ponta, o Samuel Xavier faz um 2 toda hora com o John Arias. O Keno não tem ninguém. E aí entra um detalhe que me deixa muito temeroso com a temporada. Na verdade, 2 detalhes. O primeiro é o estilo de jogo dos adversários que a gente vai enfrentar na Libertadores. E o segundo é a falta de pegada que o Fluminense tem. Ontem eu estava dando uma fluminenseada nos canais e o André usou uma expressão que há muito tempo a gente não usa mais. O Fluminense não dá combate. A marcação do Fluminense é péssima. Isso é uma coisa que eu já falo aqui há tempos. O Fluminense... Alguém tem que chegar para os jogadores do Fluminense e falar, filhão, marcação não significa falta. O Fluminense, quando ele consegue tomar a bola do adversário, é com falta e faltas infantis. Inclusive, o lance do pênalti que o André fez no jogador do Volta Redonda mostra isso. O jogador estava cercado por 2 jogadores, tinham 2 jogadores do Fluminense em cima dele. O André chega cometendo pênalti de forma infantil. Sim, você está ouvindo isso da minha boca. O André fez pênalti no jogador do Volta Redonda. Pênalti claríssimo. Infantil. O jogo era para ser 3-1 pelo menos. Ah, Leandro, e o gol do Nino? Gol legal. O Nino pulou, o cara não pulou. Tentou se agarrar nas pernas dele para evitar que ele subisse, depois evitar que chutasse. Foi gol, tá? Os flamenguistas estão aí, vocês reclamaram do lance do Hever no Henrique. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O Hever pulou com o joelho, cotovelada, na direção do zagueiro. O Nino pulou pro alto para cabecear a bola. O cara não pulou junto. Então o Fluminense, ele não tem, não dá combate, como diz o André do Sentimento Tricolor, que eu adorei essa expressão, que a gente usava muito isso antigamente. O Fluminense só cerca. É muito comum você estar no estádio, você vê um jogador adversário estar com a bola, vir 1, 2, 3 do Fluminense, e o cara conseguir sair com a bola, ou ele sofrer a falta. O Fluminense não treina isso, é outra coisa que para mim, como treinador, eu sou de outra modalidade, mas eu enxergo, o Fluminense não treina isso, o Fluminense não tem poder de marcação. E aí, vamos lá. Aí entra agora um outro fator. A gente vai jogar Libertadores. Cara, a característica principal dos times da Libertadores é exatamente o que o Volta Redonda apresentou ontem, cara. Time muito bem postado na defesa, time mordendo, disputando todas as bolas como se fosse um prato de comida e aproveitando as oportunidades que oferecem para sair em contra-ataque. E o Volta Redonda não foi covarde não, tá? Porque às vezes eu posso dar a entender aí na análise que eu tô chamando o Volta Redonda de covarde. Foi não, tá? Merecia até ganhar demais. Teve um lance que o Lelê chutou a bola que o Fábio tirou com a pontinha do dedo. Eu até parei a imagem para ver. Volta Redonda estava com 6 homens em bloco vindo contra a gente. O Fluminense estava com 5 para se defender. E isso é uma coisa que eu queria muito ver no Fluminense. Cara, eu fico vendo os gols de contra-ataque na Premier League, aqui na Libertadores, times do Brasil que usam muito essa ferramenta. O Botafogo estava usando muito. Não sei como é que tá agora. O Vasco deitou e rolou no contra-ataque contra a gente, mas não conseguiram fazer o gol. Os times do Barbieri fazem isso. O time do Fortaleza faz. O Vojvoda usa muito isso. River Plate. Os times argentinos em geral gostam muito dessa ferramenta. E eu fico sonhando com o Fluminense fazendo isso. Eu fico sonhando com aquele lance que o goleiro do Volta Redonda fez ontem. Pegar uma bola, interceptar um cruzamento e acionar o Arias ou o Keno numa ponta e a gente ir em bloco para ataque e fazer o gol. Eu fico sonhando. Ah, Leandro, mas não é o estilo do Diniz. Cara, o estilo do Diniz tem que ser aquilo que o jogo oferece. Oportunidade. Ele tem que pegar o elenco dele
e analisar as características dos seus jogadores e tirar o melhor de cada um. Não é fazer uma coisa engessada, onde você tem, por exemplo, um jogador como o Keno, que a qualidade dele não vai ser aproveitada. Outra coisa que me chama a atenção, dá pena ver os jogadores do Fluminense finalizando de longa distância, de fora da área. O André ontem tentou umas 3 vezes. Os caras não sabem. E aí você vê o jogador do Volta Redonda acertar um chute daquele. Impossível o Fábio pegar a bola, além de fazer curvas e ir no cantinho rasteiro, ainda bateu na trave. Sem chance pro Fábio. E quando que a gente vê o Fluminense fazendo uma finalização dessa? Aí eu falo, vou ficar empolgado com a vinda do Lelê? Como que eu vou ficar? Provavelmente o Lelê vai acontecer com ele igual aconteceu com... Tá acontecendo com o Keno, jogador de velocidade, jogador agudo, que parte para cima, mas que toda vez que ele pega na bola, o time já tá postado, pô. Como é que você vai aproveitar a velocidade do Keno? A gente não perdeu pro Vasco e Deus quis. Inclusive, alguns youtubers falaram isso ontem, um deles foi o André do Sentimento Tricolor. Contra o Flamengo postou bem sua marcação, jogou dividindo todas as bolas como se fosse um prato de comida. E, cara, era pro primeiro tempo terminar ali uns 2-0 tranquilamente. No segundo, o treinador deles fez besteira, o Diniz fez umas mexidas que deram certo, a gente conseguiu ganhar o jogo ali. Mas eu falo, a gente conseguiu ganhar o jogo do Flamengo, sabe por quê? Porque você consegue imaginar num clássico, o Flamengo, né? Vamos falar aqui o Flamengo. Você consegue imaginar o Flamengo jogando com um time pequeno, com os 10 atrás e partindo para o contra-ataque? Não é a característica deles. Por isso que nós nos damos muito bem contra eles. Mas vocês acham que na Libertadores isso vai acontecer? Todo mundo vai enfrentar a gente de peito aberto? Partindo para cima, igual bicho? Não vai, cara. Não vai. Estou muito chateado com esse resultado, como eu falei lá no início, não pela classificação. Eu acredito que a gente vai classificar, se Deus quiser. Inclusive, vou comprar meu ingresso daqui a pouco, quando acabar o vídeo aqui. Compra o seu também. Faz o check-in aí, vamos com tudo lotar o Maracanã para a gente trazer essa classificação. Mas a minha grande preocupação é com a temporada que vem pela frente. E antes que alguém fale assim, Leandro, mas é início de temporada, o time está se ajustando, o time não está em boa forma física ainda, vai atingir o ápice depois. Cara, o primeiro jogo que me chamou a atenção, essa fragilidade do Diniz, que foi apresentada ontem, foi contra o Atlético Goianiense ano passado, que os caras ganharam a gente aqui de 2-0, no Maracanã. Os caras todos eles atrás, bem fechado, o Fluminense não sabia o que fazer. Numa dessas perdeu a bola, o David Braz teve que fazer falta, foi expulso, a gente perdeu de 2-0. Na sequência, a gente passou por isso, pasmem, com o América Mineiro tendo um jogador expulso aos 10 minutos do primeiro tempo. A gente não conseguiu ganhar dos caras. Os caras botaram 10 atrás, 9, né, no caso, seguraram o resultado. Quase ganharam, tá? Teve contra-ataque mortal, teve bola na trave. Então, esse problema que o Fluminense apresentou ontem contra o Volta Redonda me deixa de cabelo em pé, porque isso eu tô vendo desde o ano passado. E aquilo que eu falo, eu sou professor. Eu chegava na academia, assim como os professores chegam na academia, e corrigem as falhas, para na próxima competição não acontecer. E eu estou vendo as mesmas falhas acontecendo hoje que aconteceu no passado. E eu vejo que as falhas não são corrigidas. O Fluminense continua jogando contra time que joga fechadinho e não consegue fazer nada. Nada. É notório, chega a dar pena do Fluminense, do time do Diniz, quando os times resolvem ficar atrás e olhar para o Fluminense e falar, vem, o Corinthians eliminou a gente assim, pô. Aqui no Maracanã foi patético. Os caras deram 2 ataques, sendo que um deles foi a gente que entregou a bola para os caras. E no primeiro gol, o Yuri Alberto veio contra 3 do Fluminense. 3! Pode pegar o lance aí e ver. 3 jogadores do Fluminense em cima dele, ficaram cercando, não deram combate. Aí deu tempo do Renato Augusto, velho, jogador já velho, sem explosão física, chegar, receber a bola sozinho e fazer o gol. O Yuri Alberto segurou 3 caras. E eu não vejo correção. Aí vocês vão lembrar de vários jogos aí, teve Atlético Goianiense, teve América Mineiro, teve um monte de jogo que os times ficavam atrás e nos ferravam. A gente passou pelo Fortaleza, porque o Fortaleza veio pra cima, no Castelão veio pra cima contra a gente aqui. É um estilo de jogo que casa com o nosso. O Fluminense precisa ser atacado, precisa ter espaço para trabalhar. Mas quando o outro time se fecha, o Fluminense tem que ter soluções para criar espaços, para fazer gol. Seja chute de longa distância, seja uma bola no diagonal, seja uma bola enfiada, enfim. E uma coisa também que me deixa assim muito, cara, puto pra caramba. Por que o Fluminense vai fazer um cruzamento na área com a zaga toda postada? Pro Cano, de 1,70m e pouco? Eu tenho 1,81m, o Cano deve ter 1,74m, 75. Pra quê, cara? Fala aí. Me diz. Cano contra 3, às vezes 4 defensores recebendo cruzamento, que nem é cruzamento, o cara joga a bola pra área lá.
Isso me preocupa muito. Esse tipo de adversário que nós jogamos ontem, Volta Redonda, é exatamente o que nós vamos enfrentar na Libertadores. Beleza? Então espero que eu tenha ligado o alerta em vocês, espero que vocês se atentem para esses detalhes e possam enxergar aí realmente o que está acontecendo no Fluminense. É muito preocupante. Tá ok? Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.